Fala pessoal, olha ele aí, professor Laurens na área, tudo beleza com vocês pessoal, tudo jóia? Tema de hoje ainda continuação do cone, né? Então nosso tema ainda é o cone, nós temos bastante coisa para falar sobre o cone. Por exemplo, hoje nós temos, por exemplo, temas relacionados às áreas, tá? Então, da mesma forma quando você, por exemplo, assistiu a aula do Laurens lá de pirâmide, que você tinha, por exemplo, a área lateral, a área da base, a área total, nós faremos esse estudo, só que agora nesse sólido, que é o cone, tá? Então, quando você fala, por exemplo, em relação de áreas ou superfícies, então você tem, por exemplo, a superfície lateral, para nós encontrarmos esse valor aí de área, né, de superfície, a área da base, que vai ser uma circunferência, e a área total, né? Então, por exemplo, encontrar ou determinar toda essa área, tanto lateral quanto, por exemplo, a base, que é chamada então de área total. Então a ideia de área, pessoal, é importante porque se imagina se você tem um instrumento, tem um sólido que é um cone e você quer pintar ele, né? Que pintar. Então qual é o metro quadrado dele para fazer a pintura? Primeiro, é legal que quando você faça uma pintura e calcule a área, pessoal, essa figura é um sólido com 3 dimensões. O ideal é que você faça uma planificação, não é? Então essa é a planificação do cone para que nós tenhamos uma ideia de calcular a área, né? Porque até um tempo atrás, quando você calculava a área de uma pirâmide, era simples, que a pirâmide, as faces laterais eram triângulos, então você encontra, né, a área de uma face, de um plano, de uma superfície. Já no cone, pessoal, o que acontece? Ele é um sólido com 3 dimensões aí, e ele é meio abaulado, né? Agora, quando você faz essa planificação aqui, aí você consegue ter uma noção do que é você calcular a área da base, né? A área, por exemplo, lateral e a área total, né? Então, isso aqui é uma planificação. Então, antes de você fazer a construção de um cone, você faz a impressão dela, né? Então, essa é a planificação. Logo mais, você recorta bonitinho aqui e tudo mais, né? Aí você cola com durex, com cola, aí você faz aquele chapeuzinho de festa. Mas essa é a planificação. Detalhes para vocês, tá? Então, veja que nesse cone aqui, nessa planificação, essa parte aqui, ó, gente, ela é chamada então de superfície lateral, não é? Superfície lateral. Essa parte que vai girar aquela parte lateral do chapeuzinho de festa, tá? E que se você pensar tipo num lugar geométrico, essa superfície lateral aqui, gente, é um setor circular. Como assim um setor circular? É um pedaço de uma circunferência, né? Então no cone, quando você faz a planificação, essa superfície lateral aqui, gente, é um setor circular, tá? Então nesse desenho aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, então aquela parte que você vai ter a formação da superfície lateral aqui, ó, ele é chamado, pessoal, de setor circular. Ó, setor é uma parte, né? Uma parte do círculo. Então você poderia até, por exemplo, o que é um setor circular? É quando você pega, por exemplo, um círculo completo assim, ó, e tira uma parte, né? Por isso chama de setor circular, tá? Então isso aqui é um chamado setor circular. E essa base, é claro, a base desse cone é um círculo, né? É uma circunferência que você tem então aqui na tela, tá? Então essa é a planificação para você ter uma noção. E por exemplo, para que a gente, não vou deduzir para vocês agora nessa aula que não faz sentido, tá? Mas para dedução da área da lateral, por exemplo, que você tem, por exemplo, na próxima tela aqui, né? Para dedução da área lateral, gente, a dedução ela sai pela proporção, tá? Pela proporção, por exemplo, dessa área grandona para essa área pequena. Aí você encontra pela regra de 3, tá? Mas vamos lá para a gente fazer a construção assim aos poucos, devagarinho. Para você encontrar então determinar a área da base de um cone, tá? Então, por exemplo, um cone ele tem essa característica de figura, né? Essa figurinha aqui. Então, nada de ficar decorando fórmula, não precisa, porque na primeira construção aqui, gente, a primeira conclusão, nós temos que determinar a área da base, né? A área da base, aqui, ó, a base que seria, por exemplo, esse círculo. Então, para determinação dessa área da base, aqui, ó, essa área da base, deixa eu pintar para vocês, a base é um círculo. Então, para determinação da área dessa base, é só você então fazer a aplicação daquela fórmula da área de um círculo, né? Qual é a fórmula da área de um círculo? Não é πr elevado ao quadrado? Isso, a área de um círculo é πr elevado ao quadrado. Então essa área da base, olha a fórmula aqui, ó, é o valor então de πr elevado ao quadrado, sendo, por exemplo, que esse r, gente, é o raio da base.
porque raio do círculo. Círculo na base, então é o raio da base, tá? Então a área da base é um πr elevado ao quadrado, em que, por exemplo, esse r, raio da base, tá? Esse é um detalhe importante para vocês. E também nós temos, para fazer determinação aqui de área, né, na questão de superfícies, notem que, por exemplo, para você determinar a superfície lateral, que eu já havia comentado com vocês, que você iria deduzir para encontrar essa área do setor circular por regra de 3, por proporção, tá? Mas eu vou direto para o que interessa, vou direto para as fórmulas que interessam para nós, tá? Então, por exemplo, essa superfície que vai ficar, por exemplo, na lateral aqui, ó, esta superfície lateral aqui, ó, você pode então calcular a área nessa superfície. Então, caso você queira pintar, até ficou parecido com um cone aqui, né? Cone por exemplo, de semáforo, de rua, hein? Então, veja que aqui você tem aqui, ó, a superfície lateral. Eu chamo de área lateral, né? Área lateral. E para você encontrar a superfície lateral, a fórmula é isso aqui, ó. πrg, tá? πrg. O que é o πrg, gente? Área lateral. Tá? Agora, quais são os elementos dessa fórmula do πrg que você deduz através daquelas regras de 3 e proporção? Esse R é o raio da base, né? Que é o raio da base. Porque até se você for pensar no cone, cadê a base? Tá lá embaixo. E lá embaixo tem um círculo. Então, por isso o raio da base, né? E esse G é inicial de quem? Daquele elemento que eu passei para vocês na aula passada, tá? Esse G é chamado de geratriz. Esse G é chamado de geratriz, tá? Então, para determinação, pessoal, da área lateral, πrg, R, raio da base, G, geratriz, que é o que você tem aqui, ó. Geratriz é essa medida lateral que você tem, que vai gerar essa superfície lateral deste cone. Está claro isso aqui, pessoal? Tudo bem, beleza? Vamos em diante, vamos em diante. Nós temos também pro tema de hoje, pessoal, isso aqui, ó. Nós temos também, na verdade, a área total, que é uma conclusão, né? Então, ou questões pedem para você encontrar a superfície lateral, ora eles cobram a superfície da base, ou ora eles pedem tudo, né? Encontre tudo, ou chamado de área da base, tá? Área total, desculpe, área da base aqui embaixo, né? Então, para você encontrar essa área total ou superfície total, aqui, ó, essa área do tipo total, ela vai ser equivalente a quem? É você pegar então a área da base, vamos abreviar agora aqui, ó, AB, área da base. E acrescente a essa área da base a área lateral. Então, quando você faz a soma, né, dessas duas medidas, desses dois números que são relacionados à área da base lateral, você tem, por exemplo, a área total, tá? Então, transformando ou substituindo, bom, a área da base você tem, por exemplo, assim, ó, πr elevado ao quadrado, né? Mais a área lateral, que nós temos, por exemplo, um πrg aqui, ó, πr e o valor aqui do G. Essa é a fórmula, tá? Tem livros que, por exemplo, ele já te passa a fórmula direta. Você colocando, por exemplo, o πr em evidência, você vai ter então essa fórmula um pouquinho mais digerível, digamos assim, um pouco mais bonita, né? Então coloca o πrg em evidência, fatora aqui, né? Coloca o fator como evidência, ó, πr em evidência, aqui vai sobrar o R e aqui, por exemplo, o valor então de G. Então essa é a fórmula para você encontrar a área total, né? Deduzimos na hora, gente, mas nada de você decorar isso aí. É simplesmente você fazer a soma de quem da lateral com a base você tem, por exemplo, esta chamada área total. Está claro, gente? Fez sentido? Tudo bem? Então lateral, πrg, base, πr quadrado, tudo. πr, r mais g, né? Então aqui é a chamada área total, base mais a lateral. Então aí você tem direto, né? Tem direto então essa relaçãozinha de áreas e de superfícies. Perfeito? Então, para a gente fixar conteúdos, agora você tem na tela um exercício e agora você tem, por exemplo, no quadro as fórmulas para a gente fazer esse paralelo e essa aplicação então da questão. Perfeito? Então a questão fala o seguinte, ó, observe a imagem a seguir que atente-se então a um formato geométrico que é um chapéu de palha. Bom, esse formato é um cone, então se faz uma comparação, de fato é um cone, né? Um cone. Então a pergunta fala o seguinte, se o chapéu ele possui uma altura igual a 30 centímetros e o raio da base equivalente a 40 centímetros, a pergunta é, calcule a área lateral em centímetros quadrados. Calcule a área lateral em centímetros quadrados. Olha, gente, quando você tem uma questão como essa,
que é uma questão, por exemplo, de calcular a área, de medidas que a questão fornece para vocês, eu sugiro, faça a figura, né? Ou explore a figura, ou coloque as medidas na figura. É super interessante, pessoal, quando você tem, por exemplo, uma questão como essa, de enxergar antes de você fazer a resolução, faça a figura. É como se fosse uma prévia, né? Então é um processo de resolução através, então, de figurinhas, que fica uma estratégia, uma organização super mais fácil para vocês, tá? Então vamos lá. Aqui você tem, por exemplo, então esse chapéu, tá? Agora vai ficar um chapéu preto para vocês aí, ó. Nesse chapéuzinho que vou então desenhar para vocês, então aqui você tem um chapéu de palha. Formato, então, por exemplo, de um cone. Então, quando você vai para a praia, né, você usa o chapéu, tem chapéu que, por exemplo, tem esse formato, né? Alguns chapéus do tipo oriental, né, tem esse cone aí como formato. Beleza. Então, esse chapéu possui a altura de 30 centímetros, Vamos colocar a altura aqui? Então, aqui você tem, por exemplo, esta alturinha, vem do centro até, por exemplo, a base. Aqui você tem, por exemplo, 30 centímetros, que é a altura. Lembrando que essa base, pessoal, aqui, ó, base com essa altura forma 90 graus. A altura tem essa característica, perfeito? Bom, altura 30 centímetros e o raio da base é equivalente a 40 centímetros, tá? O raio da base é equivalente a 40 centímetros. Então, este raio da base aqui, ó, você tem, por exemplo, o valor, então, de 40 centímetros, tudo bem? 40 centímetros. Pergunta da questão. Então, com esse esboço, já temos uma ideia de como é que é esse cone, esse chapéu aí de praia, né? Então, a pergunta é assim, ó. Medidas 30 e 40 centímetros, calcule a área lateral em centímetros quadrados, tá? Então, a pergunta foi essa aqui, ó. Eu quero calcular, então, por exemplo, a área lateral. Pergunta, determine esse valor aqui, ó. Área lateral desse sólido que nós temos aqui na questão. Perfeito. Então veja, fórmula da área lateral, eu acabei de apagar, mas você lembra, né? Você lembra. A fórmula que determina essa área lateral, que foi a pergunta da questão aqui, ó. Área lateral, fórmula, π, valor então de R e o valor do G. πRG, área lateral. Esse π é aquele número racional, tá? 3.14, 3, 3.1, então depende da questão. Se, por exemplo, a questão não falou nada, então deixa em função do π. Mas você poderia fazer a troca por 3.14, né? Por 3.1, por 3, depende da questão, eles falam, né? Para que você faça essa adaptação, esse arredondamento aí, né? Mas veja, pessoal, nessa fórmula, o valor do raio, que é o raio da base, 40. Nós temos aqui, né? Raio da base, 40. Agora, a geratriz que eu não conheço. Esse G de geratriz eu desconheço e eu não sei por enquanto quanto é que vale. Mas se você observar aqui, gente, notem, isso aqui é um triângulo do tipo retângulo. Dá para encontrar a geratriz através do Teorema de Pitágoras, né? Então, a estratégia de resolução está pronta. Você então vai encontrar o G de geratriz por Pitágoras, encontrado o G, aplica na fórmula e essa área que é do tipo lateral você vai encontrar rapidamente, tá? Então, por Pitágoras, aqui você vai ter assim, ó, hipotenusa elevado ao quadrado vai ser equivalente ao valor então de cateto ao quadrado mais o valor então de cateto elevado ao quadrado. É aplicar um teorema de Pitágoras, né, que você tem naquele triângulo vermelho retângulo. G ao quadrado vai ser equivalente ao número 900 mais o valor de 1.600. 40 quadrado, 30 quadrado. G elevado ao quadrado vai ser equivalente aqui na soma, você tem, por exemplo, o número 2.500. De um lado quadrado, você tem, por exemplo, agora uma raiz quadrada. Então aqui, ó, G vai ser equivalente a uma raiz quadrada de 2.500, que é uma raiz quadrada que eu falo que ela é notável, né? Ela é conhecida. Raiz quadrada de 2.500, esse G vai ser equivalente ao número 50. Vamos manter a mesma unidade, então? Aqui, ó, centímetros, hein? 50 centímetros. Bom, você ficou pensando assim, pô, Laurence, para que fazer Pitágoras? Esse triângulo aqui ele é notável. Lembra do triângulo pitagórico 3, 4, 5? Isso, beleza. Tá, você já poderia, no caso, para quem sondou, percebeu, que era um triângulo notável 3, 4, 5 proporcional, né? Então ficou 30, 40, 50. Mas tá aí, ó. Então nós já temos o valor de geratriz, o raio a questão forneceu para nós. Então, com isso, basta fazer a aplicação, né? Então, você coloca, então, nessa fórmula da área lateral, com essa geratriz já em mãos, a área lateral vai ser equivalente ao valor, então, do π,
O raio, nós temos, por exemplo, que é o raio da base 40, multiplicado por G de geratriz, que é o número 50, né? Então aí você vai ter o valor dessa área lateral. A área lateral, ela vai ser equivalente a 40 multiplicado por 50, ou 4 vezes 5, que é 20, né? Aqui, ó, 20. Acresce 2 zeros aqui, ó, e você deixa o π do lado. Então ficou o valor então de 2000 π, 2000 π. Como é a área, como é superfície, você precisa manter a unidade, só que a unidade ao quadrado, né? Então você vai ter, por exemplo, o número 2000 π. Como tudo está em medidas centímetros e centímetros, que tal você colocar então 1 centímetro elevado ao quadrado, tá? Então essa é a chamada superfície lateral do chapéu. No caso você queira pintar o chapéu bonitinho e tudo mais, tá ali, ó. Essa vai ser a superfície. Claro, eu tô deixando em função do π, tá? Multiplicado por π. Você poderia, claro, né, gente, fazer, né, o π equivalente a 3, 3.1, 3.14. Como a questão não sugeriu, deixa assim mesmo, tá? Porque o número π é aquele valor irracional, né? É um valor que você não tem, assim, exatamente o valor exato dele. Então, você deixa ele em função do π ou aproxima ele de acordo com as orientações da questão. Beleza, gente? Tá certo? Conversamos, então, no próximo encontro. Aquele abraço, tchau!